Obrigado, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Srs. Vereadores, caros deputados, caro público. Discutimos hoje o projeto de regulamento da gestão dos resíduos, limpeza e higiene urbana de Lisboa. A definição de resíduo urbano tem vindo a evoluir ao longo dos tempos. Sabemos que hoje os resíduos provenientes de habitações, bem como de outro resíduo, pela sua natureza ou composição, seja semelhante a resíduos provenientes de habitações e, portanto, é este o seu conceito e a sua definição, e depois são considerados a vários níveis, desde resíduos urbanos ou resíduos produzidos pelos agregados familiares, portanto, os resíduos domésticos, por pequenos produtores de resíduos semelhantes, portanto, com produção diária inferior ou superior a 1.100 litros, e, portanto, são estas, digamos assim, as três definições. E depois, obviamente, uma diferenciação que diz respeito à responsabilidade da gestão, cabendo essa responsabilidade aos municípios, no caso de produções diárias inferiores a 1.100 litros. Para além daquilo que é o enquadramento que é dado pela Lei de Bases de Política de Ambiente, sabemos também que o Serviço de Gestão dos Resíduos Urbanos está atribuído por lei aos municípios, nos respectivos territórios, e constitui um serviço público de caráter estrutural, crucial em qualquer cidade pelos impactos imediatos que pode ter na qualidade de vida dos cidadãos, na saúde pública e na proteção do meio ambiente. Deste modo, a qualidade do serviço prestado pelo município de Lisboa aos cidadãos deve-se pautar pelos padrões mais elevados de qualidade de serviço prestado à população e às atividades económicas e também pela adoção das melhores práticas disponíveis no exercício da atividade municipal, numa lógica de eficiência operacional, perspectivando, obviamente, a sustentabilidade financeira do serviço. E, portanto, aquilo também é definido no Plano Municipal de Gestão de Resíduos, do ponto de vista da visão estratégica para a gestão destes mesmos resíduos, é que se reconheça o resíduo como um recurso, como valor económico acrescentado, e daqui a questão da economia circular, num contexto de sustentabilidade ambiental e de uso eficiente dos materiais e produtos, e que promova a prevenção e a gestão de resíduos, centrada numa economia circular que garanta uma maior eficiência na utilização dos recursos naturais, materiais e energéticos. E, portanto, falamos de uma matéria que é estrutural na gestão cotidiana de uma cidade. Também sabemos que, quer a atividade da gestão de resíduos de higiene e limpeza urbana, ela é uma das atividades do município mais complexas e exigentes, se não mesmo a mais complexa e exigente do ponto de vista operacional. Tem de se ter em consideração várias variáveis que diferem de freguesia para freguesia para poder prestar um serviço de qualidade à população e às atividades económicas de determinada área territorial, tendo sempre, obviamente, em consideração os recursos humanos, mecânicos e materiais disponíveis, o número e a densidade de residentes e de atividades económicas, a pressão turística em cada local, as características topográficas e urbanísticas de cada área, as características do edificado de cada arruamento, os sentidos de trânsito para a definição dos circuitos de recolha, a largura dos arruamentos, entre outros. E, portanto, esta é uma atividade que, de resto, nós conhecemos bem, o CDS, porque tivemos durante vários mandatos a gestão deste pelouro. Depois, houve um novo paradigma com a reorganização administrativa da cidade, em 2012, foram transferidas competências que se tornaram próprias para as juntas de freguesia e, entretanto, a Câmara, e na nossa opinião bem, tem vindo a delegar mais competências às juntas de freguesia nesta área, em particular aquelas que têm uma realidade com maior pressão de produção de resíduos, desde logo o casco histórico, mas que hoje se estende também a outras zonas da cidade e, portanto, esta delegação é também importante para as juntas de freguesia, porque são muitas vezes aqueles que têm uma missão hercúlea nesta gestão da limpeza da cidade. E, portanto, perante esta nova realidade, entendemos que é importante também adaptar o regulamento a esta nova cidade e estas novas dinâmicas. Sobre o projeto em si, como estava a dizer, ele é de 2004 e, portanto, a cidade está muito diferente e, portanto, ele teria necessariamente que ser atualizado e, nesse sentido, nós também quisemos dar o nosso contributo. E foi por isso que apresentámos, em outubro do ano passado, em reunião de Câmara, uma proposta designada 10 ações para uma Lisboa limpa, que continham um conjunto de medidas que visavam solucionar os problemas de higiene urbana identificados na cidade, por todos, relacionados essencialmente com a acumulação de grandes quantidades de resíduos, com as insuficiências dos serviços de recolha face à quantidade de resíduos produzidos e também com a vandalização do espaço público e de tags. Em janeiro, a Câmara aprovou a submissão deste projeto de regulamento à consulta pública, que terminou em março, e, portanto,
Posteriormente, a proposta que acabei de vos enunciar, que o CDS apresentou, das 10 ações foi discutida em reunião de Câmara e foi parcialmente aprovada. Portanto, as 10 medidas muito concretas que apresentámos, 7 delas foram aprovadas. Desde logo a criação da linha telefónica gratuita, exclusivamente dedicada aos temas da higiene urbana, o reforço de brigadas de emergências móveis para resposta a emergências, que algumas juntas de freguesia já o fazem, sensibilização das juntas de freguesia na divulgação de iniciativas de limpeza urbana, o lançamento imediato dos procedimentos para um programa alargado de sensibilização, e estas aprovadas por unanimidade, e depois, por maioria, o reforço da recolha do lixo nas zonas de maior concentração turística, a promoção do fim da utilização na restauração do uso de palhinhas e copos de plástico para a venda de cafés e bebidas e, obviamente, novos comportamentos que devem ser adotados e regras criadas para festas e festivais na cidade, estes aprovados por maioria. Foi também nesta altura que a Câmara introduziu novos contratos de delegação de competência interadministrativos de cooperação com as 24 juntas de freguesia, no que diz respeito à recolha de resíduos e higiene urbana e, portanto, reiterando um compromisso que nos parece claro e evidente, que é a necessidade de haver uma cooperação e uma parceria estratégica com as juntas de freguesia. Contudo, paradoxalmente, percebemos que neste processo de revisão do regulamento, a Câmara Municipal de Lisboa não ouviu as juntas de freguesia. Aliás, dizia o Sr. Vereador que as juntas poderiam ter participado na consulta pública, sabemos que uma participou, a de Santa Maria Maior, mas parece-nos que o espaço adequado para ouvir as juntas de freguesia, sendo eles considerados parceiros estratégicos, não é no âmbito de uma consulta pública, mas numa reunião ao nível de uma audiência prévia de interessados, pela sua experiência no território e também por aquilo que são as suas competências, não só próprias, porque são suas, mas também naquelas competências que a Câmara, constantemente e bem, tem delegado nesta área tão crucial da cidade. Depois, sobre a consulta pública e aquelas que foram os contributos apresentados por várias entidades, desde logo a ERSAR, a Arespa, o ACS e outras tantas, gostaríamos de salientar que, destas todas, a Câmara considerou que, na generalidade, não havia contributos específicos para aquilo que é o articulado do regulamento e, portanto, acabou por não incorporar esses mesmos contributos, sendo que alguns deles, na perspectiva e na ótica do CDS, eles seriam benéficos e positivos para melhorar este mesmo documento. E, aliás, pegando naquilo que foi o contributo da ERSAR, contrariamente ao proposto, a Câmara entendeu que a realização de nova consulta pública não resultaria em qualquer alteração ao projeto de regulamento, o que nós achamos que, evidentemente, não foi o que aconteceu. Mas a verdade, temos aqui uma proposta para analisar. Críticas que gostaríamos de deixar sobre este projeto de regulamento e que já também fizemos dar nota à Câmara Municipal. Desde logo, as 10 propostas que o CDS apresentou, sendo que 7 delas foram aprovadas na Câmara, elas não foram integradas neste projeto de regulamento e, portanto, muitas vezes, se calhar não vale a pena termos deliberações na Câmara Municipal para a introdução de medidas, neste caso na higiene urbana, quando elas depois não são contempladas no regulamento que vai gerir a cidade. E é gerir a cidade, porque este não é um regulamento do município, não é só do município, mas ele também se aplica às juntas de freguesia e, portanto, é um verdadeiro regulamento que é aplicável a toda a cidade de Lisboa. Depois das medidas também já elenquei do CDS que acabaram por não ser incluídas, também, e aqui acompanhamos a crítica da UACS e em parte da Aresp, quando diz que, quando este regulamento estipula que os estabelecimentos comerciais, nomeadamente restauração e bebidas, devem proceder à limpeza diária das suas áreas confinantes e respectiva zona de influência, bem como as áreas objeto de licença de ocupação de via pública com equipamentos. Foram colocadas várias questões, algumas delas até práticas, portanto, imaginemos um estabelecimento que funciona de segunda a sexta, tem a obrigatoriedade regulamentar imposta pela Câmara de limpar ao sábado e ao domingo, e depois, obviamente, temos casos em que pode não haver uma justiça nessa limpeza. Ou seja, nós temos zonas, vamos pensar, num restaurante ou num café no Caixo de Sodré durante o dia, que tem que fazer uma limpeza praticamente de meia hora, porque é um espaço, não por produção de resíduos desse mesmo estabelecimento, mas porque há uma produção excessiva e uma carga excessiva de produção de resíduos naquela zona e, portanto, obviamente que, segundo este regulamento, e nós não concordamos, essa responsabilidade cai em cima dos estabelecimentos comerciais, quando ela até está delegada nas juntas de freguesia, portanto devem ser as juntas de freguesia a ter essa competência e, obviamente, nos casos de maior pressão, e como se viu nos novos contratos de ação de competências, também devem ter um maior reforço exatamente para dar resposta a esta mesma realidade. Depois, devo dizer, também concordamos com o reforço das coimas que estão previstas. A verdade é que hoje em dia já não chega apenas a sensibilização, é preciso aplicar coimas, mas para isso é preciso haver, e como a recomendação da 4ª Comissão o refere e muito bem, é preciso haver um efetivo reforço
da fiscalização na cidade, em particular nestas zonas de maior pressão. Depois tivemos uma participação e um contributo na discussão pública que também nos parece importante e que é o facto de poder não só juntar as juntas de freguesia que são nucleares neste trabalho, mas também ouvir os grupos de vizinhos, os grupos comunitários e, portanto, criar até uma comissão de acompanhamento e avaliação da celebração de protocolos com estes mesmos grupos. Portanto, parece-nos que era um contributo válido que podia ter sido acolhido pela Câmara e que não o foi, porque é verdade, e como diz esse próprio contributo, nós estamos a falar de adaptar estratégias para cada território, tendo em conta a sua heterogeneidade. E, portanto, sabemos que temos territórios muito diferentes dentro da mesma cidade. Só que também sabemos que estes contributos, eles foram ignorados, não foram incluídos por quem avaliou e, portanto, muitas vezes deixa agoradas as expectativas de quem participa na discussão pública. E, portanto, achamos que devia ter havido uma melhor avaliação e ponderação destes contributos que, volto a reforçar, nos parecem que eram positivos e que melhorariam o resultado final, ou melhor, o articulado final e a redação deste regulamento. Contudo, nós reconhecemos a importância, a necessidade e, obviamente, a utilidade de adaptarmos o regulamento de gestão dos resíduos da cidade aos novos tempos, àquilo que são os novos desafios da cidade, uma cidade que está sempre em constante mutação e, infelizmente, cada vez a produzir mais resíduos e, portanto, é preciso pensar com essa produção como é que vamos resolver a recolha, mas também como é que vamos aproveitar algum destes resíduos e, portanto, nesse sentido é positivo que estejamos a fazer este trabalho, além de introduzirmos e aplicarmos aquilo que são alterações legislativas, mas também recomendações por parte da entidade reguladora. Acompanhamos, obviamente, as recomendações da 4ª Comissão, mas voltar a referir que o nosso sentido de voto tem em conta, por um lado, as propostas que apresentámos em Câmara e que não foram acolhidas no projeto final e que foram aprovadas em Câmara em momento prévio. O facto das juntas de freguesia, apesar de se dizer que são estratégicas e nucleares neste processo, não foram ouvidas de forma, digamos, não queria dizer digna, mas quer dizer, não foram respeitadas no sentido de ouvir o seu trabalho, porque não basta a Câmara dizer-nos que os serviços estão em constante ligação e permanente ligação com as juntas de freguesia e que, através dessa ligação, que sabem a realidade. É preciso ouvir os presidentes de junta, é preciso ouvir os executivos e ouvir a sua experiência, porque eu acho que isso vai melhorar a redação final. E para terminar, Sr. Presidente, queria deixar estas duas questões, mais o facto de não terem sido acolhidas alguns contributos da discussão pública, em particular da UACS e da ADESP, que parecem muito pertinentes e, portanto, o nosso sentido de voto irá refletir exatamente esta análise. Deixar um alerta para a necessidade do melhor encaminhamento dos resíduos, mas isto já é externo ao projeto de regulamento e, portanto, também faremos chegar, por falta de tempo, ao Sr. Vereador estas nossas sugestões de maior divulgação e informação aos municípios. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr.